Bom dia, 11 horas da manhã, como combinado, a gente dá início à nossa Conversa de Maré, com Felipe Matias, que está aqui do meu lado. É a nossa primeira edição, Felipe, bem-vindo. Obrigado, Rômulo, pelo convite, a todos da Blue Ceará. É um prazer estar aqui, inaugurando esta ferramenta, né? Exatamente, a gente, com o patrocínio e o apoio da Câmara Setorial, liderada pelo Beto Gradivol, nós tivemos a oportunidade de articular um espaço ecossistema. Essa é, inclusive, a proposta, o ecossistema de economia azul do Ceará. E dentro dessa ferramenta, né, a gente foi aberta no dia 9 de junho, né, um dia depois do Dia dos Oceanos. Você estava na França, né? Diretamente de lá. Você estava na França e teve a oportunidade de participar naquela reunião histórica da Câmara Setorial, em que a gente trouxe ao mundo, né, para essa experiência ecossistêmica, trouxe a Blue Ceará. E que quem está nos assistindo é quem está dentro da plataforma. E a gente vai aqui, Felipe é um amigo já de longas datas, né? Temos a oportunidade de percorrer uma jornada já há bom tempo, então é uma pessoa que eu estou muito à vontade de estar conversando nesse momento. E a gente basicamente vai conversar sobre 30 minutinhos, né? Para ser rápido, mas para ser profundo, não poderia ter melhor do que o Felipe Matias, que teve, como ele disse há pouco, na Conferência dos Oceanos em Nice, agora na semana passada. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre Felipe, sobre cientista-chefe, muito sobre economia azul e um pé no final sobre COP30 em Belém, agora no final do ano. Mas, enfim, para quem está nos assistindo, Felipe, conta um pouquinho da sua conexão com a economia azul. Perfeito. Antes, eu queria mandar um abraço para o Roberto Gradivol, que também conduz e coordena a Câmara Setorial de Economia do Mar, Economia Azul, né, que tem sido um modelo, né, para o país. A gente ter tido essa oportunidade de ter essa Câmara aqui é muito importante. Então, um grande abraço para o Beto Gradivol. Bem, na minha trajetória, assim, eu sou engenheiro de pesca e administrador de empresas. Então, fui criado na praia. Então, sempre tive a questão do mar dentro de mim, né? Daí fui fazer engenharia de pesca, né? E Na UFC. Na UFC, aqui no Departamento de Engenharia de Pesca da UFC. E aí, 30 anos se passaram já, né? 31 esse ano, e sempre eu trabalhei mais direcionado dentro da engenharia de pesca na área de aquicultura, né? Produção de pescado, ou é a pesca, que é a captura, ou é o cultivo via aquicultura. E, além disso, tem a indústria. Mas a minha especialização, meu mestrado, meu doutorado foi sempre na área da aquicultura. Tive a oportunidade de ser secretário nacional de aquicultura no Ministério da Pesca e sempre trilhei por aí. Nos últimos anos, já formado em administração, com segundo mestrado em administração, me deparei com a questão de alguns conflitos de uso do mar. E passei a estudar isso com mais afinco, me dedicar. E aí, naquela época, ainda se denominava economia do mar, e depois evolui para a economia azul, e resolvi fazer um novo doutorado agora em economia azul, na Faculdade de Economia e Administração, aqui também da UFC. Então, aí está aí a minha trajetória. Entrei na FUNCAP, no programa cientista-chefe de pesca e aquicultura. O saudoso professor Manuel Furtado era o cientista-chefe, faleceu muito prematuramente, faz muita falta, e aí eu assumi a função de cientista-chefe. Algumas pessoas pensam que é um cargo. Não, não é. É simplesmente uma denominação de um programa, né? Assumi como cientista-chefe da pesca e aquicultura artesanal. Felipe, antes de a gente ir para falar um pouquinho mais, para a gente entender o que faz o cientista-chefe, então, de economia azul, vou ficar ainda na universidade, porque no outro dia na Câmara Setorial a gente conversava sobre a UFC tem 70 anos, mas uma das trajetórias mais antigas da universidade é exatamente a parte oceânica, né? O Labomar tem, se eu não me engano, são 65 anos, quase junto com a universidade. E agora uma outra referência que inclusive está na Câmara Setorial, o Eduardo Fontinelli, que tem lá na economia um núcleo de economia do mar, né? O NEMA, né? Fala um pouquinho sobre você que está ligado à universidade, como é que é a trajetória da UFC, ou da academia, em torno da economia azul no Ceará, e a importância dela
para onde estamos? Excelente você levantar isso, não é? Tradicionalmente, nós tínhamos, dentro da Universidade Federal do Ceará, o Departamento de Engenharia de Pesca e o Labomar, né? E isso foi se ampliando, né? O espaço dos oceanos e das águas, ele foi se ampliando. E eu acabei entrando no doutorado em administração e conversando com o professor Eduardo, que é meu orientador, né? Ele teve a brilhante ideia de criar um núcleo de economia do mar. Então, nós temos o Departamento de Engenharia de Pesca, vamos dizer assim, mais direcionado para as atividades produtivas, né, de produção, de pesca, de aquicultura, da indústria, da biotecnologia, e o Labomar, mais voltado para a questão da preservação, da conservação, né, o foco do Labomar tem mais. E a Faculdade de Economia entra dentro de um viés altamente necessário, que é a visão de administração, de business, de economia. E uso sustentável, né? O uso sustentável. Então, nós estamos hoje um belo congraçamento. E adicione-se a isso também a UES, né, o professor Samuel Façanha, que também tem um grupo que trabalha com isso brilhantemente. Então, nós estamos muito bem servidos hoje dentro do espaço acadêmico aqui no Ceará. Obviamente, nós precisamos avançar muito, estar mais junto, como em todo o país, a questão acadêmica com o mercado, né? Setor produtivo com a academia. E isso é um desafio e que está muito bem colocado dentro da Câmara Setorial. Bacana, Felipe. Assim, a gente já trouxe Beto Gradivol, Eduardo, eu me lembrei agora, por exemplo, Luiz Parente, você tem uma série de pessoas aí com uma trajetória importante na economia azul do estado do Ceará. Então, indo para o cientista-chefe, qual é o papel do cientista? Você está quanto já? Estamos desde 2019. 2019 como cientista-chefe. Até então, da pesca e aquicultura artesanal, né? Era isso. E as coisas foram evoluindo, e o mundo foi evoluindo, e os trabalhos foram evoluindo. Esse programa se transformou em cientista-chefe da economia do mar e, posteriormente, da economia azul. Então, atualmente, eu sou cientista-chefe da economia azul, isso tem um pouco mais de um ano. Perfeito. Né? Então, nós estamos muito prestes agora a lançar um livro, porque como o programa era de pesca e aquicultura, o livro vai ser lançado sobre as contribuições da pesca e aquicultura para a economia azul do Ceará. Estamos muito prestes aí, estamos em fase de impressão desse livro e vamos fazer um belo evento nisso. Né? Este programa é coordenado é um programa da FUNCAP, e cada secretaria de Estado tem a sua participação. No caso da Economia Azul, é a Secretaria de Pesca e Aquicultura. O secretário Oriel considerou isso importante, deu seguimento, tem nos apoiado enormemente com isso. Anteriormente, nós éramos ligados ao SDA, com o secretário, hoje deputado de Assis, o secretário também era o secretário executivo da Pesca, Antônio Ney. Então, houve uma percepção política da importância, primeiro, da pesca e aquicultura, depois da economia do mar e depois da economia azul. Então, hoje nós estamos muito bem abraçados dentro do governo do Estado, dentro da academia e do setor. Então, assim, nós temos um belo cenário para o desenvolvimento de várias atividades. Felipe, lá na Câmara Setorial, a gente tem a oportunidade de... um bom ponto de observação do que ocorre em economia azul. Então, a gente começa a perceber... alguns são mais visíveis para a sociedade, a importância, por exemplo, dos data centers, das comunicações globais com os cabos submarinos, que a nossa fronteira atlântica ela é fundamental, mas a gente tem aí também a indústria da pesca, como você viu, mas também na parte náutica, as atividades hoje de produção de embarcações, né? Nós temos aí uma fronteira de pesca importante e que as embarcações também têm o seu papel. Nós temos visto também a questão das energias renováveis, ou seja, a economia do mar, que era sobretudo pesca, né, ela hoje é como se chama em Portugal, é um hipercluster, né? Um cluster que reúne vários clusters, é um hipercluster, ou como o Canadá chama de um supercluster, né? Nesse contexto, então, você no papel de cientista-chefe, como é que você entende a dinâmica? E a gente já vai falar sobre conservação e uso sustentável, mas vamos olhar do ponto de vista puramente econômico, né, como é que você enxerga hoje
é a economia do mar, a economia azul do Ceará, e qual é o papel do cientista-chefe? Eu tenho uma história muito interessante, né? Nesses 30 anos de carreira, e eu gosto de contar histórias, porque às vezes fica mais fácil de responder as perguntas. Eu estava uma vez de férias com minha esposa na Grécia e fui fazer o check-in no hotel. Quando fui preencher a ficha, coloquei lá Fortaleza, Ceará. E a recepcionista, puxa, mas vocês são de Fortaleza, que maravilha. Todo ano eu vou para Fortaleza, no período de setembro até novembro, dezembro, porque é o vento, e eu sou velejadora de kitesurf, vou eu e meu marido. E aquilo me deu um orgulho tão grande, né, de assim, imaginar eu lá na Grécia, falando de Fortaleza, falando bem. Então, isso é um exemplo claro da importância de um segmento econômico, o turismo costeiro, os esportes náuticos, dentro dos vários usos do mar. Né? Então, o Estado, a prefeitura, o Estado, o país e o mundo não podem prescindir desse desenvolvimento da economia. A importância é muito grande, né? Temos aí mais de 95% do transporte marítimo. Só para se ter uma ideia. Aqui no nosso Ceará, nós temos energias renováveis extremamente importantes para uma economia moderna. Nós temos, como você falou, os cabos de fibra ótica que nos conectam com a África, com a Europa, com a América do Norte. Então, a importância é enorme. O porto do Pecém, o porto do Mucuripe, agora a gente abrindo para a China. Então, a questão do petróleo, a margem equatorial que chega, às vezes as pessoas a margem equatorial é só lá no Amapá, na região amazônica. Não, ela chega até o Rio Grande do Norte. Então, tem o petróleo, tem energia renovável, tem os esportes náuticos, turismo costeiro, pesca e aquicultura, que tradicionalmente nós temos isso no nosso DNA cearense. Então, é um conjunto de atividades econômicas importantes que o Estado não pode prescindir e que é necessário que essas 4 hélices, chamada governo, iniciativa privada, sociedade civil e academia, trabalhem para ordenar. É importante que isso seja ordenado, né? Que cada um tem o legítimo direito de uso, o mar é um bem de uso comum, não é de propriedade de ninguém, e que todos esses segmentos têm direito ao uso, e isso precisa ser disciplinado. E o papel do programa Cientista-Chefe é ajudar com isso, né? Na articulação, dando atores, ouvindo, para que a gente consiga levar políticas para o Estado e para o país. Então, deixa eu ver se eu entendi, Felipe. Hoje existe um conjunto de atividades, como você citou aí, que vão desde o esporte à geração de energia, que compõem a economia azul, e o papel do cientista-chefe é observar esses movimentos e fazer articulação para que a gente possa expandir a nossa presença no mar. É isso? Mais até do que isso, né? Nós temos que estar atentos a esses problemas, a esses conflitos, a essas demandas, a esses interesses de preservação e uso sustentável e buscar fomentar projetos de pesquisa que a ciência tem que balizar esse disciplinamento, este ordenamento. E como a ciência que tem que basear, isso não pode ser uma questão puramente ideológica, eu acredito, eu não acredito, eu acho bom, eu acho ruim, né? Não pode ser uma dicotomia. A ciência tem que balizar. E o papel do programa científico é balizar isso com projetos de pesquisa que nos atendam e nos deem respostas a alguns desses questionamentos. Então, é mais ou menos assim. Tem alguma linha de pesquisa que você acha que hoje, dentro do programa Cientista-Chefe, você enxerga que enfim, é uma prioridade? Tem uma que é básica, que todo mundo pergunta, o quanto representa a economia do mar ou a economia azul para o país ou para o Estado. Então, dentro do programa Cientista-Chefe, nós construímos uma metodologia que mensurou a contribuição econômica da pesca e aquicultura para o PIB do Ceará. E agora parte para mensurar a contribuição desses outros segmentos econômicos. Então, isso é de uma importância enorme para que as pessoas, a sociedade, elas entendam a importância disso. Felipe, ainda sem entrar no tema ainda conservação e uso sustentável, mas atravessando o Atlântico e indo para Nice, tá? A gente vê aí em cultura oceânica que o oceano é um só. Né? Na verdade, ele tem vários nomes, né?
dependendo o nosso oceano é o Atlântico, mas para outros povos é o Pacífico, Índico, mas todo é um só, eles se conectam. E é a terceira vez que o mundo se reúne para discutir o oceano, né, enquanto elemento vital na sociedade contemporânea, né? Então, eu queria que você trouxesse para as pessoas que estão nos assistindo como foi a sua experiência, o que é a Conferência dos Oceanos? Você viu que lhe marcou e que você trouxe na bagagem? Bem, nós tivemos na última conferência da década dos oceanos, que foi em Barcelona. Essa era a conferência dos oceanos oficial, né, coordenada pela Unesco dentro da ONU. Então, o que é que nós conseguimos verificar? Enquanto a gente estava na França, a gente sabia da grande repercussão que estava tendo no Brasil, pelos nossos companheiros aqui que nos passavam. Então, as televisões, a mídia, estava tudo em cima disso. Em âmbito mundial também foi isso. A grande percepção era de que hoje há uma percepção sobre a importância dos oceanos muito maior do que havia há poucos anos. Então, foi uma conferência muito concorrida, né, muito bem localizada, uma belíssima estrutura lá no porto, lá em Nice, e que, sim, tinham vários pontos de grande discussão. Mas uma essencial que a gente viu, além da questão da importância da literacia da cultura oceânica, era a questão da necessidade de financiamento, né? Os países todos têm uma grande percepção sobre o problema, por exemplo, da poluição dos oceanos, dos problemas que isso tem, da sobrepesca, toda a camada de problemas. Então, não há mais a necessidade de se tentar convencer, né, a sociedade, os governos sobre os problemas. Já há esta completa percepção. Só que agora é necessária ação. Ação para mitigar isso. E ação para propor algumas alternativas a isso. Então, e para essas ações precisa de dinheiro. Então, a grande discussão no primeiro dia era que tipo de financiamento, quem pode financiar. Então, isso está sendo buscado. Então, eu acho que a mensagem maior foi de que, o mundo acordou, como você diz, né, não tem oceanos, não é pavilhão dos oceanos, é um só oceano. O mundo é um oceano e dentro do oceano existem as áreas em terra chamadas continentes, né? Então, essa percepção foi a que eu tive lá na conferência. Eu fui como delegado oficial do governo do Brasil, né, a delegação brasileira. Nós estávamos presentes com a assessor internacional lá do Ministério da Pesca, com o Itamaraty, o professor Turra, que é uma autoridade não só nacional, é uma pessoa de grande repercussão internacional, de grande influência dentro da conferência e dentro do tema da economia azul em âmbito mundial. Então, nós tivemos uma bela participação de diversas entidades, de órgãos públicos do Brasil. Então, assim, eu saí muito satisfeito com o que vi e cheio de ideias de um monte de coisa que nós devemos fazer daqui para frente, porque vai ser necessário. É necessário ação. Felipe, eu tive a oportunidade, tivemos juntos em Barcelona, né, na conferência da década, e em 2022, né, eu tive a oportunidade de participar da Conferência dos Oceanos, a homóloga do que ocorreu em Nice, em Lisboa, né? E eu também trouxe na bagagem algumas coisas que foram relevantes para a minha visão hoje nessa agenda de economia azul. Primeiro, obviamente, uma preocupação do ponto de vista ambiental, né? O mar, o oceano tem uma representação muito grande para a vida na Terra, na questão do oxigênio, mas também na questão da questão hídrica, clima, uma série de aspectos, e sobretudo porque as nossas cidades, isso não é só uma realidade no Nordeste, mas é uma realidade mundial, que as pessoas caminham para as cidades caminham para o litoral. Porque, como você disse, o transporte marítimo ele é fundamental para as trocas internacionais. Então, essa perspectiva de que é muito importante tomar cuidado com o que se faz em relação ao oceano. Você falou de um ponto fundamental, que é a questão da ciência, né? A gente guiar pela ciência é ser guiado por hipóteses e não por certezas, né? A gente
avalia as hipóteses e tenta entender, né, a realidade, mas também entender o impacto sobre a vida das pessoas, especialmente os mais vulneráveis, né? E, obviamente, que há uma assimetria internacional sobre o uso do oceano. A gente viu aí o que chegou do lado de cá, né, a preocupação, a moratória em relação à mineração em águas internacionais, ou seja, no sentido de que nós precisamos avançar mais em estudo para que a gente possa avançar, não é dizer não, até porque a gente tem uma necessidade ligada aos metais raros, né? Essas terras raras, de produzir metais para uma nova indústria ligada à transição energética, mas lá em Lisboa ficou muito visível uma discussão em torno de preservação e uso sustentável, né? É necessário preservar, mas é necessário também aproveitar de forma sustentável a riqueza. Como é que foi, início, essa relação? Eu vi que mais países se comprometeram, por exemplo, na questão dos plásticos, do combate aos plásticos, o projeto 30-30, até 2030, 30% de áreas dos países, áreas oceânicas, né, áreas marítimas, serem protegidas. Como é que você enxergou nisso no ambiente entre uso sustentável e conservação? Você observou em Lisboa, certamente continua, né? São duas vertentes a questão do oceano, como você muito bem coloca, a questão da preservação e do uso sustentável. Então, isto tem que avançar, né? A questão das áreas marinhas protegidas, né? Já se conseguiu a assinatura suficiente para o tratado, espera-se que a partir de 2026 ele esteja válido, né? E os países terão até 2030 para atingir isso. Acho uma meta ousada, 30%, né? Precisamos ver como é que nós estamos aqui no Brasil. O Brasil até está perto, o Ceará que ainda precisa. Não, eu falei aqui no Ceará que a gente ainda não tem avançado, né? Mas, enfim, é preciso a gente estar muito atento a essa questão. Até porque a sociedade compreende claramente, ela vê os oceanos, os mares sujos, né, vê o lixo, vê tudo isso. Então, a sociedade civil ela compreende claramente isso. Por outro lado, ela ainda não compreende que muito do uso sustentável ainda está por vir. Então, é necessário que quem induza, né, as políticas públicas mostre, por exemplo, que uma avenida beira-mar que gera 10 milhões de reais por dia, ela está dentro da economia azul. As pessoas não têm percepção disso daí. Então, temos um oceano saudável, bonito, bem cuidado, gera trabalho, gera emprego, gera renda. Então, esse eu acho que é o grande desafio. Então, nós temos grupos que trabalham mais dedicados à questão da preservação, e isso é muito bom, e nós temos grupos que trabalham e irão trabalhar mais ainda agora a questão do uso sustentável. Porque, como a gente disse no início, o Ceará e o país precisam desses segmentos econômicos. Não adianta a gente ter, no caso das florestas, isso está muito claro, não adianta somente ter a floresta em pé. As pessoas que vivem na floresta e perto da floresta precisam se beneficiar disso. A mesma coisa é com os oceanos. A gente precisa preservar, cuidar, recuperar uma boa parte do que está aí, mas as pessoas precisam também ter um bom uso e a gente precisa disciplinar isso. Então, a ciência tem que balizar novamente, né? Nós precisamos avançar muito em cima da conciliação desses dois temas. Então, o que você viu em Lisboa continua início, eu acho que continuará durante um bom tempo. Até porque, quando me perguntam assim, mas o que é sustentabilidade? Né? Sustentabilidade, para mim, é uma coisa contínua, né? Porque você pode, eventualmente, ter um carimbo de sustentável hoje e amanhã deixar de ser. Então, é um desafio, é uma utopia que a gente tem que estar sempre buscando. Então, essa conciliação é uma luta diária que nós temos que estar sempre lutando para fazer a conciliação, preservação e uso sustentável. Você falava há pouco sobre margem equatorial, eu me lembro há cerca de um mês e pouco, né, quando o Brasil conquista nas Nações Unidas essa franja, como você bem disse, vem desde o Amapá até o Rio Grande do Norte.
Brasil passou muitos anos sem expansão territorial. E este ano nós tivemos uma expansão do tamanho da Alemanha, né? Ainda falta ao sul do Rio Grande, né? Então, assim, e eu vi muitas pessoas discutindo essa questão. Tipo, para que eu vou querer mais? Por que é bom para o Brasil ter mais uma Alemanha em termos de maretório, né? Lembrando falando aqui de lideranças azuis, me lembrei aqui do Célio Fernando, né? É dele essa palavra, essa expressão maretório. Se nós temos o território, é o que nós temos em terra, né? O que nós temos em mar é o maretório. Mas eu lembrando de algumas pessoas dizendo, não, por que o Brasil vai... Qual é o benefício do Brasil de ter expandido a margem equatorial? E aí eu me lembrava várias pessoas nessa discussão, dizendo, poxa, é importante nós termos soberania, né, num espaço que tem uma riqueza, né, e a gente avalie, né, no melhor impacto possível, da forma que mitigue melhor possível as consequências do aproveitamento. E é isso, essa questão da sustentabilidade, e você frisou bem, e me parece que é isso. Em Nice se mantém essa mesma discussão, essa mesma avaliação de o que precisamos preservar quando a gente fala de 30% a meta global de 30% de áreas protegidas dentro do oceano, mas claramente você vê aí outros aproveitamentos econômicos, tanto em águas internacionais, mas com controle, né, mas com águas nacionais, no caso de cada um dos países, do uso sustentável ligado à pesca, do uso sustentável ligado às energias renováveis. Né? Então, assim, essa é uma discussão que esteve em início. Eu lhe pergunto, é uma discussão que estará na COP no final do ano? Certamente estará, né? Na COP, nós chegamos a ter uma reunião com o governador Helder Barbalho, que foi ministro da Pesca. Né? Nice, Não, ainda antes de Nice, quando expusemos a importância de termos a discussão também dos oceanos. Né? A COP ela é a Conferência de Meio Ambiente, e meio ambiente não é só a questão amazônica, etc. Espera aí, Felipe, que eu acho que a gente está com um problema no microfone. Alô? Ok. Então, o governador... Se puder repetir. Tá. Perfeito. Nós tivemos uma reunião com o governador Helder quando explanamos a importância de discutirmos a questão dos oceanos. A COP ela é a Conferência do Meio Ambiente. Então, estava muito focada a questão de Amazônia. E meio ambiente é muito mais... né? E é muito mais do que a Amazônia. Né? Existe série de problemas ambientais, dentre os quais dos oceanos. E com a inteligência, a habilidade e a percepção do governador, em Baku, na COP anterior, ele assinou um acordo de cooperação com o Rolos Instituto, que coordena a questão do pavilhão oceano, e nós também teremos o pavilhão oceano na COP. Então, estará lá na COP em Belém a questão do pavilhão oceano da Unesco, coordenado pelo Rolos Instituto, e que vai discutir exatamente essa questão dos dois temas, a questão da preservação e do uso sustentável. Então, nós não podemos prescindir de conciliarmos. E no Brasil nós estamos tendo vários avanços. Tivemos a questão da cultura oceânica nos currículos, nós tivemos a questão dos planos... O Ceará foi um dos primeiros no Brasil a liderar esse processo? Perfeitamente, muito bem lembrado. Temos a questão que está em curso da elaboração do PEN, do Planejamento Espacial Marinho. Então, assim, há muita coisa sendo feita. Mas isso fica, se a gente não tiver o olho na sociedade, eu lembro sempre, são 4 hélices. Nós temos governos, nós temos a academia, a sociedade civil e a iniciativa privada. Nós precisamos fazer com que as 4 hélices trabalhem conjuntamente, não sejam só consultadas, sejam protagonistas desses planejamentos, senão ele corre o risco de ficar muito acadêmico ou ele corre o risco de ficar muito exploratório. Então, nós temos que balizar isso daí no desenvolvimento. Felipe, chegamos ao final. Nossos 30 minutos passaram rápido e muito bom ter a sua experiência, não somente a sua experiência, mas o seu compromisso. Eu lhe conheci dentro do mar, trabalhando essa agenda,
E é importante ver que o Ceará tem um cientista-chefe, mas não somente um cientista-chefe, mas uma Câmara Setorial e uma série de atores fazendo essa economia girar. Obrigado. Não sei se uma palavra final para quem nos assiste de otimismo, o que devemos esperar? Eu costumo dizer que eu sou um otimista teimoso, né? Por mais que o mundo seja guerra, tenha tudo assim, mas eu sou um otimista teimoso. Nós temos muita coisa, nós temos muita ideia, nós temos grandes pessoas, você citou o Célio Fernando, nós temos a professora Tarim, Roberto Gradivol, então temos tanta gente boa e tem muita coisa por vir. Nós vamos Temos uma agência em Fortaleza de uma Economia agência em do Mar. Fortaleza, tivemos uma reunião ontem com a primeira-dama Cristiane, com o presidente da agência, o Homero. Então, assim, muita coisa está por vir. Nós vamos promover a literacia oceânica, nós vamos levar para a população de Fortaleza, do Ceará, o que é a questão dos oceanos. Eu tenho certeza, esse é o grande desafio, e nós estamos muito animados, empolgados em articular um grupo de pessoas, de instituições, para disseminar a literacia oceânica, para que as 4 L's tenham essa percepção. É isso. Perfeito. Nós estivemos aqui com o Felipe Matias, cientista-chefe de Economia Azul do Governo do Estado do Ceará, falando sobre o programa Cientista-Chefe, falando sobre economia azul no Estado do Ceará, falando de Conferência dos Oceanos e falando de COP agora no final do ano. Eu espero que a gente tenha a oportunidade, Felipe, de voltar. E a gente, como nós dissemos no início, é o nosso primeiro Conversas de Maré dentro do Blue Ceará, em que nós tivemos a oportunidade de falar do oceano para o Ceará. Até o próximo capítulo.